continuar dentro desse tema, agora falando sobre despertar de fé. Então, tudo isso que a gente está falando dentro da conferência são palavras que estão dentro de um tema, nós estamos dentro de um propósito. E o propósito maior ele está lá no texto base de Isaías 60, né? Onde a gente entende que Deus está nos chamando para um novo tempo, para uma nova fase como igreja. Não só, eu creio, não só como igreja IBG, mas como igreja em Gaspar, para uma nova fase. E esse despertar, ele é muito importante. Então, se a gente for pensar na palavra despertar, o que significa a palavra despertar e na origem dela, a gente vai encontrar, na verdade, algumas raízes e algumas origens diferentes. Mas a maioria delas traz a ideia de sair de um lugar de comodismo, sair de um lugar onde você está parado ou está dormindo em sono e acordar, e se movimentar, mudar de estado. Então, despertar é sair de um estado em direção a um novo estado, a uma outra forma. Despertar exige uma atitude intencional e uma ação. Quando eu desperto, eu estou tendo uma ação de deixar de estar em uma situação de comodismo, seja em qual for a área, uma situação em que eu estou estagnado, parado, e eu então, ao despertar, eu tomo uma ação de modificar, de avançar, de crescer, de me expandir, de permitir que Deus me expanda nessas áreas. Porém, eu entendo, e quando eu estava estudando, que é impossível a gente passar por um processo real de despertamento sem que esse movimento não parta do Espírito Santo em nós. Jesus deixou claro, quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que tem de Deus, que tem o poder de Deus, para nos tirar dessa situação parada e nos levar a um novo estado, onde então sim nós estamos despertos, atentos, conectados e vivendo ainda mais intensamente aquilo que Deus quer. Então, o Espírito Santo é aquele que faz isso em mim e em você. Então eu quero, ainda que o Sérgio orou, eu quero tirar alguns minutinhos para orar com você aqui nesse momento. Porque eu entendo que é o Espírito Santo que vai fazer com que essa palavra entre no seu coração e produza frutos. Vamos orar? Você me ajuda em oração? Vamos interceder juntos como igreja? Paizinho, nós entramos mais uma vez em Tua presença, Senhor. A Tua maravilhosa presença, Senhor. Eu sei que Tu estás aqui neste lugar, Senhor. Eu posso Te sentir, Senhor, em meu corpo. Minha carne treme diante da Tua presença, Senhor. Meu espírito se alegra, Pai. E um temor está sobre mim, Pai, porque eu sei que Tu estás nesta casa, neste lugar, e fluindo através do Teu povo que veio aqui, Senhor. E tudo aquilo que nós estamos ministrando, Senhor, só pode ter um efeito real no coração daqueles que escutam e daqueles que estão cultuando ao Senhor, a partir de uma atuação sobrenatural do Teu Espírito Santo, Senhor. Então o que eu estou dizendo é, tens ainda e continuas tendo liberdade neste lugar, Senhor, para agir para além de mim, Senhor. E que apesar de mim, o Senhor venha tocar nos corações da Tua igreja. Continua expressando o Teu caráter e a Tua realidade, a Tua bondade neste lugar, Espírito Santo, convencendo-nos, sim, do juízo, do pecado e da justiça do Senhor, para que como igreja, Pai, saiamos a cada ministração desta do Teu Espírito Santo, ainda mais alinhados com o Teu Espírito, ainda mais alinhados com o Teu propósito, com aquilo que tens para nós individualmente, Senhor. Eu sei que Tu enxergas agora cada um aqui, de forma individual, Senhor.
os pensamentos, os corações, os anseios, as necessidades, os medos, as ansiedades, a crença, a fé. Tu vês de cada um agora, Deus, que individualmente a Tua palavra seja revelada a cada um de nós, Senhor. E que também coletivamente, como igreja, possamos ser unidos em um despertar de fé, Pai. Eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, pois Tu pode fazer todas as coisas, apesar de mim. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você quer caminhar então em despertar? Você quer continuar despertando nessa manhã? Levanta sua mão assim para o alto. Diga, eu quero. Diga, Jesus, continua a despertar meu coração. Amém. Então, nessa manhã, eu quero falar com você sobre um despertar de fé. O Sérgio passou para nós um tema, né? Cada um tinha o seu tema. Dentro desse tema principal, que é despertar, com base em Isaías 60. E lá no texto de Isaías, versículo 1, 2 e 3, se você for ler, Isaías está falando sobre Israel e sobre Jerusalém, e como Deus estava pegando Israel, pegando Jerusalém como um exemplo. E ele está dizendo assim: as nações andam em trevas. Elas não sabem para onde ir, mas elas, as nações vizinhas, irão até você, Israel, porque há luz em você. A luz do Senhor está sobre você. Porque Deus colocou a sua luz sobre Israel e as nações iriam até ele. Nós podemos ressignificar esse texto, embora fosse para o Israel. Nós entendemos pelo Novo Testamento que nós, hoje, a igreja, é o Israel de Deus. Você é o Israel, você é nação santa. Amém? Então, olha a pessoa do seu lado aí, exercita a fé já, despertar em fé aqui, ó. Diz para o seu irmão aí do lado: ei, você, isso, com autoridade, é o Israel de Deus. E se você é o Israel de Deus, as nações... Essa parte não precisava repetir, mas vamos lá, continua então. Se você é o Israel de Deus, as nações procurarão a sua luz. Amém? É isso aí. E aí eu pensei, tá, beleza, o texto central é esse, a gente quer sair como igreja cada vez mais entendendo o nosso papel profético, bíblico, cristocêntrico nessa cidade, de agir como uma luz em meio às trevas. E aí ligado à fé. E eu pensei, de onde eu vou tirar fundamento e inspiração para falar sobre fé? E aí é óbvio que eu vou voltar no fundamento. Então, quando a gente fala em fé na Bíblia, a gente tem um personagem que ele representa a fé, que quem está ligado vai saber. Quem que é o personagem assim que é conhecido como o pai da fé? Abraão, viu? Vocês são bíblicos demais, né? Abraão. E depois há um livro no Novo Testamento que ele é um livro de defesa da fé cristã. E dentro desse livro que defende a nossa fé, tem um capítulo específico para falar sobre os homens de fé, que é Hebreus, e o capítulo é o capítulo 11. Certo? Então, se eu vou falar de fé, a gente vai ler Hebreus, capítulo 11, você abre a sua Bíblia, a partir do versículo 8. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8. Eu peguei, dentro desse capítulo que fala sobre os heróis da fé, eu peguei aqui a parte que fala somente sobre Abraão. É interessante, porque é um capítulo sobre os heróis da fé, mas boa parte dele foca em Abraão. Porque, de fato, Abraão é o exemplo de fé. E olha só, versículo 8. Eu não sei se vai ser a mesma versão que está aqui, mas eu vou ler aqui então, para poder não ter confusão. Então, versículo 8.
Eu vou ler até o versículo 19, tá? Então, o 8 diz assim, ó, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu, sem saber para onde ia. Vamos lá, próximo versículo. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, que eram herdeiros com ele da mesma promessa. Por que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos? Por que ele aguardava a cidade que tem fundamentos? Da qual Deus é o arquiteto e o construtor? Pela fé, também, a própria... Pera, que agora me perdi aqui na leitura. Deixa eu só voltar aqui. Ah, tá. Beleza, isso aí. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o quê? Poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto por causa da idade de Abraão, né? Saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes heróis que o livro falou antes, para além de Abraão, ele falou de alguns antes, e ele diz, todos estes que eram heróis da fé, morreram. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 14. Porque os que falam desse modo, os que falam de qual modo? De modo de que ainda esperavam uma promessa que não tinham recebido. Depois você vai entender isso aqui. Está meio confuso talvez agora? Está um pouco confuso aí? Mas depois a gente vai entender o que está falando aqui. Olha só. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Continua. E, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus. Você quer que Deus não se envergonhe de você quando as pessoas disserem, esse é o Deus do Antônio, esse é o Deus do Sérgio, do Rodrigo, da Jennifer, da Shirley, esse é o Deus de tal pessoa, do seu nome. Você quer que Deus não tenha vergonha disso? Então a ideia é que você aprenda nessa manhã a viver como esses homens, que Deus olhava para eles, via a fé no coração deles e dizia, eu não me vergonho em ser chamado Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Certo? Deus também lhes preparou uma cidade. Avançamos? Pela fé, então, agora terminando, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. E agora o 19 e último, Abraão considerou que Deus era até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Agora a gente vai destrinchar, vamos explicar tudo isso aqui que Hebreus está falando, e a gente vai entender, a gente vai caminhar nessa manhã, no entendimento de como despertar em fé. E o como despertar em fé, eu acho que é o mais simples. Como despertar em fé, eu creio que é o mais fácil. Porque quem produz a fé em nosso coração são duas coisas: o Espírito Santo e a palavra. A Escritura diz que a fé vem por ouvir e ouvir por meio da palavra de Deus. E da mesma forma também diz que aquele que revela a nós as coisas é o Espírito Santo.
Então, eu já tenho certeza em Deus de que no final dessa palavra, você já vai estar motivado e com fé em seu coração. Você crê? Ih, acho que não tem muita gente crendo não, Sérgio. Você crê que ao final dessa manhã, você já vai estar cheio de fé no seu coração ainda mais? Amém. Agora, o meu desafio é você entender para que fé. Para que você vai usar essa fé? Como que você vai usar essa fé? O que Deus vai te pedir para você realizar com essa fé? Certo? Então vamos lá. Primeiro tópico, primeiro ponto. Vamos destrinchar agora Hebreus 11 a partir do versículo 8. Primeiro ponto. Nós precisamos despertar em fé. Uma fé para ir aonde nós ainda não sabemos que vamos. Primeiro ponto, ao analisar a vida de Abraão ele se torna alguém que estava despertado, que estava atento em fé, a partir de uma caminhada, crendo na palavra que Deus havia dado a ele. Então, no capítulo 11, versículo 8, Julinha, a gente vê Deus chamando Abraão para ir para um lugar. Ele sabia para onde ele ia? Não sabia. Primeiro aspecto da fé. Nem sempre você vai saber para onde você vai. Melhor, quase sempre você não vai saber para onde você vai. Assim como Abraão não sabia para onde ele ia. Ele partiu sem saber para onde, mas ele creu em quem? Em Deus, que deu a ele uma palavra, uma promessa. Deus disse, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e você vai em direção ao lugar que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar ainda, não agora. Só vai. E ele então tinha que sair crendo nisso. Então a primeira coisa a gente já aprendeu aqui nessa conferência, e você tem aprendido outros dias também, de que Deus ele fala conosco ou não fala? Fala. Deus fala conosco nos direcionando? Sim. Nos incentivando? Nos exortando? Sim. Então o que acontece às vezes é que a gente não escuta. Muito bem. Quer dizer que lá no seu dia a dia, tem muitas coisas que hoje você veio para esse lugar e você está pedindo para o Senhor direções. Você talvez orou até antes de chegar na conferência dizendo a Deus que você queria nesses dias que Deus lhe desse uma direção. Mas Deus está te chamando para um lugar um pouco mais alto. Para um lugar onde Ele vai te dar a direção no caminho. Então, alguns de nós estão neste momento em alguma parte da trajetória da nossa vida em que a gente quer uma direção de Deus. Ou quer saber para onde Deus vai nos levar. Mas o primeiro aspecto para você poder ter fé, como aqueles que são chamados pelo nome do Senhor, é você entender que você não precisa confiar no destino. Você não precisa saber se o lugar para onde você vai é seguro. Você não precisa. Você precisa saber que o Deus que te faz a promessa é o Deus que é fiel para te sustentar em todo lugar. Você entende a diferença de uma fé superficial para uma fé genuína e verdadeira? Porque a fé superficial é aquela em que a gente recebe todas as informações, e aí a partir das informações, racionalmente, aí a gente coloca um pouquinho de fé ali, dá uma pitadinha de fé. Né? Tem talvez uma informação que eu não sei, eu coloco uma pitadinha de fé. Mas eu tenho a razão já dizendo para mim, mas esse lugar aqui vai dar certo, aqui eu faço assim, assim. Senhor, eu creio na tua promessa e na tua direção.
Gente, isso é uma fé superficial. Entendeu? A fé que a gente precisa despertar aqui, porque vai exigir no seu dia a dia. Por que a gente está falando sobre isso? Por que eu estou falando sobre isso? Porque o Espírito Santo está nos falando isso. Porque no dia a dia, isso aqui vai ser extraído de nós. E se a gente responder com a fé, com o alinhado, responder da forma que a palavra nos ensina, o Senhor vai te levar a lugares, vai te colocar em lugares que você vai ser ainda mais útil. Ele vai te usar muito mais, você vai ser mais ainda impactante na sua casa, na sua família. Mas o primeiro passo é entender. Não é sobre ter todas as respostas e a sua razão saber para onde você vai, mas é você crer. Foi Deus que falou para você? Pensa assim, foi Deus que falou comigo? Foi Deus. Essa é a sua pergunta. Entendeu? Muda a pergunta. Não é como? A pergunta certa é, foi Deus que falou comigo? Se a sua resposta for, sim, eu sei que foi Deus quem falou comigo, então fechou. Se você sabe que foi Deus, Abraão, por que você acha que ele saiu e foi? Porque ele tinha certeza que era Deus. Entendeu? Porque ele tinha plena convicção de que quem estava falando com ele era o Criador dos céus e da terra. Abraão, ele era filho de um pai que era escultor de imagens. O pai de Abraão construía imagens para vender. Ou seja, ele vendia ídolos a pessoas que eram idólatras. Mas há uma tradição judaica que vai dizer que lá na infância teve um dia em que Abraão teve um encontro com Deus. Dentre todos aqueles que apareciam lá, Deus aparece a Abraão e fala, eu sou o único Deus. Quando ele ainda era jovem. E aí ele vai e quebra todas as esculturas do pai dele. E a partir daquilo, mesmo o pai dele sendo idólatra, crendo em outras coisas, Abraão colocou firme no coração dele quem era Deus. E sabendo quem era Deus, quando Deus disse, Abraão, vai lá, sai daí. Eu vou te mostrar para onde. No caminho eu vou te revelando. Abraão foi e saiu. Estão entendendo? Então esse é o primeiro ponto que você tem que entender e colocar em prática, porque só entender não adianta de nada. Entender é fácil, o negócio é colocar em prática. E vai ter situações para você colocar em prática. E aí você vai lembrar, meu Deus, é verdade, eu preciso crer em Deus que fez a promessa, não nas minhas razões. Certo? Então esse é o primeiro. O segundo, versículo 9. E esse aqui eu acho lindo demais, esse versículo eu acho lindo demais. 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó. Olha só isso aqui. Deus pega e diz assim, Abraão, vai para um lugar que eu vou te mostrar. No meio do caminho, passa anos ali, Deus mostra para ele o lugar, ele chega na terra da promessa. Glória a Deus, chegou na terra da promessa. Estando na terra da promessa, como é que Abraão vive? Como um peregrino. Ele é doido. Não é meio louco, Hamilton? Deus diz assim, cara, Abraão, sai daqui, vai para esse lugar, uma terra que eu vou te mostrar, que é a terra da promessa, eu vou dar para ti por herança. Ele chega, ele está na terra, chegou, alcançou a promessa de Deus, só que ele não constrói casas, nem palácios. Ele continua vivendo como peregrino. E os filhos dele continuam essa tradição. Por que ele fez isso? Por que na promessa ele viveu como peregrino? Duas coisas. Primeiro, porque ele acreditava que Deus tinha um lugar ainda melhor para ele. Você não entendeu? Vamos lá. Por que ele fez isso? Viveu em tendas? Porque primeiro, ele acreditava que estando na promessa, Deus tinha um lugar ainda melhor. Uma cidade não feita por mãos
humanas, mas uma cidade feita pelo próprio Deus, que era o Criador. Sabe para quem essa cidade foi prometida? Para você. Essa cidade que Abraão, estando na terra da promessa, via pela fé e esperava pela fé, é a cidade cujo Deus e edificador é o Senhor e que Ele prometeu a nós, aqueles que creem em Cristo. Agora eu te pergunto, agora vai vir a reflexão que é para você sentar, fica firme na cadeira aí agora. Abraão recebeu uma promessa que era ir para aquela terra, certo? Deus disse, essa terra é tua, Abraão. Mas ele esperava algo superior, espiritual, melhor, a cidade eterna, não fez tendas. Agora, para você, para mim, Deus prometeu uma cidade eterna. Amém? Agora você está vivendo como um peregrino ou como um morador dessa terra aqui? Seja sincero, como que você vive? Esperando a Jerusalém eterna ou fincando raízes profundas aqui? Será que meus esforços, minha expectativa estão colocados no que Deus prometeu na eternidade? Ou eu acordo de manhã, vou trabalhar todos os dias, volto, tomo um café, vou à igreja, durmo, acordo no outro dia e nem percebo que o que na verdade está me conduzindo é essa terra e não é eterna. Algumas perguntas. Você constrói tendas ou palácios? A sua casa parece mais uma tenda ou um palácio? Sua fé está focada na terra daqui ou na eternidade? Você tem o suficiente para que, se Deus quiser tirar você agora, você possa ser levado? Ou suas raízes estão tão profundas que, se o Senhor for tirar você, vai ficar preso? Já tentou derrubar uma árvore com raiz profunda? Imagino que a maioria não, né? Eu nunca tentei. Mas eu já vi tentarem, já vi vídeos sobre. Uma árvore bem antiga. Quanto mais antiga é a árvore, mais profundas são as suas raízes. Tenta tirar uma árvore dessa da terra. É fácil? Porque as raízes estão... A Bíblia diz que naquele dia, num dia que eu e você não sabemos, a gente ouvirá uma trombeta, quem sabe, e então nós seremos arrebatados. Amém? Para ser arrebatado, você precisa ser tirado com força. O Espírito Santo vai fazer isso. A pergunta é: suas raízes não estão profundas demais para fazer com que você fique preso na terra? Para despertar em fé, nós precisamos entender para quê é essa fé. Uma fé verdadeira. Porque aí, depois, quando a gente finalizar essa conferência, e a gente vai falar ainda sobre muitas coisas, você vai ser cheio do Espírito Santo ainda mais. Eu vejo que você vai cair aqui na frente, vai ser bênção demais. Amém? Mas no final, quando você voltar para sua casa, você precisa ter uma fé que é baseada na verdade do Senhor e que tira você do seu lugar e que te leva a viver uma vida sobrenatural de verdade, entendeu? Uma vida sobrenatural é aquela em que você não vive para as coisas desse mundo, mas você entendeu que a sua cidade é eterna e que é o Senhor que é o seu Deus. De que Ele é aquilo que você precisa. Da onde você alimenta as suas raízes? É dessa terra ou é o Senhor que é a sua fonte de vida? Qual é o lago que tem enchido a sua vida? Qual é o rio que flui sobre você? É esse mundo ou é o Senhor? Amém? Abraão, olha só, eu quero que você entenda.
Deus nunca disse a Abraão, eu vou te dar uma outra terra, um outro lugar. Não, mas pela fé, ele creu. Pela fé, Deus não falou para ele. Agora, para nós, ele disse. Claramente, Jesus disse, eu vou voltar para o meu Pai. Se eu for, quer dizer que eu vou preparar para vocês um lugar. Por quê? Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Olha só que tristeza se Jesus preparar um lugar e ele ficar vazio, porque você preferiu esse aqui. Porque casas tem para todo mundo, pode ter certeza. Se você for pegar lá a medida em Apocalipse que fala do tamanho da cidade da Nova Jerusalém, cabe todo mundo. A pergunta é, você vai deixar as suas raízes num nível suficiente para que o Senhor possa te levar? Meu Deus, misericórdia, Senhor. Na minha vida, Salomão foi um homem que teve tudo. Quem conhece a história de Salomão aqui? A maioria, né? Teve tudo que o mundo, né? Que essa terra oferece, Salomão teve demais. Demais. No final da vida dele, ele disse, Senhor, isso tudo aqui é vaidade. Vaidade. E aí ele fala assim, que o Senhor me dê o que eu precise para viver bem com a minha família, para cuidar dos meus filhos, para que eu possa repartir, que o Senhor me dê o suficiente para que eu possa compartilhar e não venha a blasfemar do Senhor e dizer que tenho pouco, que me falta, me dê o suficiente. Mas também ele fala, não me dê mais para que eu não me exalte e me esqueça do Senhor. Entendeu? Equilíbrio. Equilíbrio. Amém? Esse é o segundo ponto. Versículo 10 agora, 11 e 10. Onze, 10. Por que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor? Porque ele tinha fé o suficiente para crer até mesmo no que Deus não prometeu. Ele cria até mesmo no que Deus não prometeu. Isso aqui é para gerar fé no seu coração, dizer que talvez você ainda não tenha uma palavra do Senhor sobre algo específico, mas o Senhor está dizendo, crie fé. Tem alguma pessoa da sua família que você olha para ela e você queria que ela estivesse no caminho do Senhor? Talvez você olha a forma como ela tem caminhado, você diz, esse caminho não é o caminho que eu sonhei para essa pessoa, ou não é o caminho que eu acho que Deus quer para essa pessoa. O Senhor está dizendo assim, Abraão, Deus não tinha prometido para ele, mesmo assim ele teve fé que Deus era capaz de fazer. Então, ainda que talvez Deus não te dê uma palavra específica, continue crendo. Esse é o ponto aqui, continue crendo, continue orando. Continue buscando uma fé que é persistente. Fé para perseverança. Persevere em oração. Persevere crendo. Jesus disse para aquela viúva que era para ela ir comecei errado. Jesus disse sobre uma viúva que ia e todos os dias ela batia na porta do juiz pedindo para ele, julga a minha causa. Julga a minha causa. E aí o juiz, ele não queria julgar a causa dela. Não tinha chegado ainda na mesa dele. Né? Pegando uma metáfora de hoje. Existe uma ordem de prioridades que o juiz vai e ele vai resolver. Pode ser que tenha alguma coisinha, né, que mude essa ordem, mas normalmente existe uma ordem, né, para ele seguir. Não tinha chegado o caso dela ainda. Entendeu? Deus não tinha feito a promessa ainda. Não tinha chegado ainda, mas ela ia lá todo dia aí, Senhor, julga a minha causa, Senhor, julga a minha causa, julga a minha causa. Aí Jesus disse, não por causa que ele era bom,
mas por causa da forma como ela insistiu, o juiz foi e julgou a causa dela. O que mais fará Deus se nós fizermos da mesma forma e continuarmos insistindo? Porque o juiz era mau, mas Deus é bom. Continue perseverando. Uma fé que persevera. Uma fé que não cansa. Uma fé que não acaba no primeiro momento. Que não termina no primeiro silêncio. Quanto tempo Abraão esperou para ter o filho dele? Muito tempo. Deus disse, você terá um filho, você será uma nação, a partir dele muitos virão, você terá uma grande descendência. Quanto tempo demorou para vir o filho? Muito tempo. Mas ele continuou crendo. Vamos lá. 4. Hebreus 11:11. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filho e já ser idosa, recebeu um poder para ser mãe. Ela recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. 4º ponto é, você precisa ter fé para poder gerar vida. Você ter fé para poder gerar vida. O que isso quer dizer? Alguém aqui já plantou uma árvore? Já plantou uma árvore, mano? A primeira coisa que você faz, você tem que pegar a semente. E aí prepara a terra, e aí você coloca a semente na terra. Certo? É isso? Aí você tampa a terra. Acho que talvez depende da semente, né? Mas vamos imaginar uma semente que fica embaixo da terra, ok? Você tampa ela. Vou lá. Depois disso você faz o quê? Rega, né? Vai cuidar daquela terra. A pergunta, o ponto aqui é, depois que você tampou, você pode ficar indo lá e cavando para ver a semente? Você tampa e vai cuidando do solo, vai regando, né? Por que você faz isso? Porque você sabe ou, né? Porque você crê, você tem fé que quando você cuidar daquela terra e colocar água e fizer o que é necessário, a planta vai florescer, vai nascer. Você vê a semente romper? Não. Você coloca a semente lá, ela fica escondida debaixo da terra, você não vê essa semente romper. Mesmo assim, você continua regando, porque esse processo vai gerar uma vida. O que Deus falou para mim aqui? Através desse ponto de Sara. De que da mesma forma como a gente lida com a questão da semente, de que muitas vezes a gente não vê. Quando você está usando a sua fé para alguma coisa, em prol de alguém, talvez, você está investindo na vida de alguém aí? Vamos lá, levanta a mão. Você está investindo o seu tempo, sua oração, o seu recurso na vida de alguém? Só alguns, misericórdia. Amém? Talvez eu creio que aqueles que não levantaram a mão só não lembraram, mas estão investidos em nome de Jesus também. Tempo, recursos, oração, sua dedicação, você ora e você fala a palavra para essa pessoa, você está investindo na vida dessa pessoa. O que você quer gerar? Você quer gerar um filho espiritual. Você quer que dessa vida haja águas vivas, que o Senhor mude essa história, que o Senhor transforme essa vida, certo? Agora, é ou não é verdade que nesse processo, às vezes, a gente olha e fala, não está dando frutos isso aqui. Não é verdade? Você olha e diz, meu Deus, mas, Senhor, eu acho que eu estou jogando a semente fora, não é na terra, eu estou jogando em cima de um tijolo, sei lá, na pedra eu estou jogando a semente, né? Você está ali e você não vê. E isso é muito professores, né? Eu sou professor, né? Eu sei que a Sarinha também é professora, tem outros aqui talvez. Isso é muito para o professor, né? O professor cristão, ele crê que ele está semeando na vida daquela criança e abençoando ela. Amém, né? Mas a realidade é, às vezes você não vê. Você olha para aquela criança e pensa, misericórdia, parece que está pior do que ontem. É verdade, tem alguns alunos nossos que às vezes passa um ano para o outro, piora. Você pensa assim, aconteceu, né? Adolescência é uma fase assim meio complicada. Mas aquela semente, mesmo que você não vê, deixa eu profetizar algo, levanta sua mão agora. Ainda que você não esteja vendo, a semente que você está semeando na vida das outras pessoas, ela vai germinar no nome de Jesus.
Por quê? Porque você tem fé para gerar vida. É uma fé que não é só sobre você. Esse é o ponto. Quem assim procede, quem intercede, quem ora, quem ama, quem serve, quem cuida, quem investe, é porque já entendeu do Senhor que a sua fé, ela precisa gerar vida em outras pessoas. Essa é a fé que Deus quer, daquele que no fim Deus vai dizer, esse é meu filho, eu não me envergonho de ser chamado pelo nome, entendeu? Então essa fé que gera. Agora, se você ainda está no momento que você ainda está só recebendo, amém, tem fases da vida, você está aprendendo, está começando, mas a ideia é que você vá frutificando. Eu acho muito bonito um texto de Salmos, eu acho que, agora talvez minha mente bugou, mas eu creio que é Salmos, que fala que a luz e o dia ele vem vindo, né, e vai clareando, e vai clareando, e vai clareando, e vai clareando, até que então se torna dia perfeito. Assim é a luz do justo, assim é você e eu. Nós vamos clareando, 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 e até que então a gente vai cada vez mais chegando a ser dia perfeito, aquele sol forte, né, no meio-dia. Cada um está numa etapa desse processo. Agora, o importante é, a sua fé deve ser essa fé que gera vida, entendeu? Que produz vida em outras pessoas. E ainda que você agora não esteja vendo, eu quero te incentivar, continue. Lá na escola, direto. Eu estou há 4 anos só no Colégio Shalom. Então, tem alguns alunos só que a gente viu essa semente germinando. Mas eu estou lá e a gente vê os alunos mais antigos do colégio que vêm, de 10 anos atrás, 15 anos atrás, que estudaram no colégio. A gente tem a Yasmin aí, ó, fruto também, né? Abençoada. O Will, que é hoje aí uma bênção do Senhor, tá? Já trabalhou lá no colégio também um tempo. E aí a gente vê, mas para além desses que a gente vê mais óbvios, diversos alunos aparecem lá, às vezes está lá na sala dos professores, ou está passando ali pelo colégio, aí eu chego para os mais velhos e falo, quem que é isso aí? Aí eles falam, tu nem sabe, essa aí era assim, assim, assado, era terrível. Vai lá ver, se converteu, tem uma empresa, tem uma família, e testemunha dizendo, professor, naquela época o Senhor semeou na minha vida, eu não acreditava, eu não dava bola, mas quando eu fui viver o mundo, quando eu cheguei na vida, na vida de verdade, eu comecei a me lembrar do que o Senhor falava, do que vocês falavam, do que a escola ensinava, e isso germinou no meu coração. Amém? A gente precisa crer nisso. Isso é um propósito nosso como igreja. Crer que nós estamos investindo na vida de uma geração e de que às vezes a gente não vê no primeiro momento e é natural. Eu creio até que é de Deus isso. Assim como a semente fica embaixo da terra e a gente não pode ver, a nossa semeadura, o abençoar das outras vidas também a gente não pode ver no primeiro momento, porque quando a gente faz isso, Deus, primeiro, gera vida na pessoa, mas também gera vida em nós. Você entende? Nesse processo em que você está ali investindo, mas não vê, Deus está moldando o caráter da pessoa e do seu também. Deus, ele faz isso. Ele pega uma coisa e ele já gera duas ao mesmo tempo. Então, fé para gerar. Assim como Sara recebeu poder para gerar um filho, o Senhor vai derramar sobre você. Se você tiver fé e essa fé estiver direcionada em Deus mesmo, para você poder gerar vida. Eu creio. Você crê? Amém. Agora vem o quinto ponto, que é o mais... Esse é complicado, vamos lá. É até 12:45, Sérgio? Vamos lá. Não, eu prometo que... Não, prometer não posso prometer. Eu digo que vamos terminar em nome de Jesus. 12:00 e pouquinho, isso eu posso falar. 12:00 não vai dar tempo, falta 10 minutos. Mas 12:00 e pouquinho nós vamos. Vamos lá, olha só. Fé, quinto ponto. A nossa fé também tem que crescer ao nível de gerar em nós a capacidade, se for necessário, de sacrificar a promessa pelo Senhor. Olha só, Gênesis 22, do versículo 1 ao versículo 14. Eu faço questão de ler com você na íntegra. Eu vou ler aqui na minha versão, que a letra está
Maior é mais fácil? Gênesis 22, 1 a 14, bem rapidinho, olha só. Passando algum tempo, passou um tempo daquilo que a gente viu, né? Dele indo em direção à terra prometida, Deus levou ele para a terra, várias coisas aconteceram. Passado um tempo, aqui já é meio que o final da história de Abraão. O último ponto da história de Abraão, olha só. Deus pôs Abraão à prova. E ele disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como um holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. De novo, Deus não gostava de dar direção para Abraão, né? Ele tinha alguma coisa que ele não dizia para Abraão onde é que era o lugar. Ele dizia: ó, vai, Abraão, eu vou te mostrar no caminho. De novo aqui, né? Então, um dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se. Veja só, na manhã, Deus falou com ele num dia, Jaine. No outro ele foi. Mas se você viu aqui, Deus falou quando? Deus deu um prazo. Mas Deus disse: Abraão, sabe o teu filho que eu te dei? Que é a promessa que eu te fiz? Teu único filho. Pega ele e sacrifica a mim. Num dia ele falou isso. No outro dia pela manhã, Abraão levantou, pegou o menino e foi. Tu entendeu? Que ele não ficou questionando? Não esperou uma semana para ver se era de Deus? Não foi consultar os profetas da época? No outro dia, ele pega o menino e vai. Só duas coisas explicam isso aqui. Só duas. Na verdade, três, né? Ou ele é louco, que pode ser que é verdade, que ele fosse, mas eu não quero crer nisso. Duas coisas: fé e obediência. Você vai entender por que fé, mas obediência com certeza. Olha só. Então, na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, qual dia? Terceiro. Interessante, 3 dias depois, ele chegou no lugar. Depois você vai entender. Tem muitos, o Antigo Testamento, a gente entende hoje, com a revelação de Cristo, que o Antigo Testamento, ele é uma sombra do que Deus haveria de fazer. Então, muitas coisas no Antigo Testamento são um prefácio, uma sombra do que depois a gente veria Deus fazer plenamente em Cristo. Então não é por acaso que Deus manda ele sair ou sacrificar, ele sai no outro dia de manhã e 3 dias ele chega no monte. Quantos dias depois Jesus ressuscitou? Então Abraão viu o lugar de longe e disse ele aos seus servos, olha só aqui a chave, disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, nós, como está escrito aí? Voltaremos. Mas ele não ia sacrificar Isaque? Duas coisas. A gente pode interpretar também aqui. Talvez Abraão não quis dizer, voltarei, porque Isaque já ia entender, mas Isaque já sabia o que ia acontecer. Você vai ver isso. Agora, o que eu creio é, Abraão tinha tanta certeza de que Deus era capaz de, ainda que ele tivesse que matar o menino, ressuscitá-lo novamente. Ele tinha tanta fé em Deus, ele sabia quem era Deus e por isso ele cria nele, tinha fé. Ele viveu anos com esse Deus e ele sabia quem ele era. Ele havia entendido que Deus não pediria para ele o filho sem que antes ele oferecesse algo em troca, sem que ele antes não passasse pelo mesmo.
sem que ele antes não fizesse um milagre. Ele conhecia Deus. E aí, por isso, ele tinha fé. Então ele pega o menino e fala, nós voltaremos. Abraão pegou então a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do menino, de Isaque, e ele mesmo Abraão levou em suas mãos as brasas para o fogo e a faca. Caminhando os dois juntos, Isaque então diz ao pai. Isaque não era uma criança, tá? Ele tinha entre 20 e 37 anos aqui. Você pode pensar que ele era um menino, uma criança. Não, ele era um homem feito. De 20 a 37 anos ele tinha. Alguns historiadores vão dizer que era 33, outros que era 27, mas entre 20 e 37 é unânime de que ele já tinha. Então ele já era um adulto. E aí ele diz, pai. Aí Abraão responde, sim, meu filho. Ele pergunta, as brasas e a lenha estão aqui. Onde está o cordeiro para o holocausto? Quantas vezes será Isaac foi sacrificar um cordeiro com Abraão? Muitas. Muitas vezes Isaac havia ido com o pai dele oferecer sacrifícios. Naquele dia, ele sabia que tinha algo diferente. Não tinha um cordeiro. E ele continua. Abraão então responde, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. E então o anjo diz, não toque no menino, não toque no rapaz. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão então ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi lá, pegou-o, sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu o nome àquele lugar, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. A gente tem aqui dois exemplos de fé. Primeiro, Abraão, que pega a promessa, a coisa que ele tinha de mais precioso. E porque Deus havia dito para ele, estava levando para sacrificar. Quem é pai aqui, talvez você agora, se você não conhecia muito esse texto, se você nunca parou para meditar nesse texto, você pode estar até meio assustado. Talvez até um pouco escandalizado. Mas Abraão leva o filho, a promessa dele, para sacrificar a Deus. Por quê? Porque ele tinha fé que Deus era fiel e de que ele era capaz de prover para si o cordeiro. Então a primeira coisa é, você estaria disposto a sacrificar a sua promessa, se Deus lhe pedisse? O que você tem de mais valioso? Eu não vou nem falar filhos ou família, mas alguma coisa que você tenha. Seu nome, sua profissão, seu sonho. Qual é o seu maior sonho? Ou melhor, qual é a maior promessa que Deus fez para você? Aquela assim que você lembra dessa promessa, você pensa nessa promessa, você sonha com essa promessa que Deus lhe fez? Deus lhe fez uma promessa. Pensa nessa promessa. Você estaria disposto hoje a perder isso? A abrir mão disso? Se Deus lhe pedisse? Sendo sincero, será que a gente estaria disposto? O que a gente precisa entender é, você confia mais em Deus ou na promessa? Ou invertendo, você ama mais Deus ou a promessa?
essa fé que deve ser despertada é uma fé que ama primeiro aquele que promete, depois a promessa. Primeiro amamos quem nos promete. Ele em primeiro lugar. Depois a promessa. Agora eu quero que você olhe para Isaac. Você teria a fé de Isaac? De se colocar em cima do altar? Porque ele já era um adulto. Ele obedeceu o seu pai e deitou-se sobre o altar. Abraão amarrou ele e ele ficou lá, esperando o pai dele o sacrificar. Sabe como a gente talvez faria isso? A gente estaria em cima do altar, mas aí quando pegasse a faca a gente ia querer correr, né? Ia dar aquela tremida. Se fosse desenho, Antônio, não tem aquele desenho antigo do Pica-Pau? A faca viria e a gente faria assim, né? Sérgio, acho que está me influenciando, Sérgio. Que isso? Misericórdia. Mas não é, a gente fugiria. A gente quer fugir. Não é verdade? Quantas vezes Deus te falou uma coisa e disse assim, ei, eu quero que você venha para mais perto e faça isso. E como que a gente tem reagido? Muitas vezes, fugindo. Mas a fé que Deus quer gerar em você, e aí você pode olhar para o lado, olha para o lado aí. E diz assim, é você mesmo. É você mesmo. Sabe por quê? Porque se não fosse você, você não estaria neste lugar. Mas Deus, na eternidade, preparou você para estar aqui. E eu para estar aqui, misericórdia, também. E nos colocou aqui para que a gente possa escutar isso. E aí, diante disso, nós temos uma decisão, Jair, né? Nós vamos, a partir de agora, viver uma fé que foge ou que se entrega. Está disposto a se colocar sobre o altar, como Isaac? Mas eu quero encerrar com a última, para gerar mais alegria no nosso coração e fé. Continuar gerando fé no seu coração, de que nós precisamos ter fé para receber de volta aquele que morreu na cruz, mas por nós ressuscitou, e ao ressuscitar ele voltou, e ele então tem o poder na terra, no céu, debaixo da terra, no mar, para cumprir tudo o que prometeu para nós, se você colocar a sua fé de fato nele. O último versículo, Júlia, 11 e 19, olha só. Hebreus 11, 19. Abraão considerou que Deus era poderoso para quê? Ressuscitar Isaque dentre os mortos. Isaque aqui representa Cristo. Se coloque de pé. Isaque aqui, ele é uma representação do que Cristo ia fazer um dia por nós. Mas agora eu quero que você pare, olha para cá. Escuta isso que eu vou dizer. É muito importante que você não perca essa parte. Olha para mim. Deus deixou Abraão matar Isaque? Não. Agora, ele matou seu filho. Entendeu? Deus sempre vai além de nós. Abraão, ele não deixou matar o filho dele. Ele disse, não, até aí. Até aí já basta. Eu vi que você tem fé. Pode ficar com a tua promessa. Agora, quando foi a vez dele, ele matou o seu filho. Ele matou o filho dele por quê? Porque ele sabia que se ele não morresse naquela cruz, isso tudo aqui, ó, é em vão.
Se o filho dele não morresse naquela cruz, você não estaria neste lugar hoje. Mas ele nos demonstrou o que é amor ao matar seu filho para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. E o filho demonstrou o maior amor e obediência ao Pai ao sacrificar-se, ao entregar-se à cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, diante disso, nós não podemos ficar indiferentes. Diante do sacrifício de Jesus e de um Deus que mata o Filho por amor de mim e de você, a nossa única resposta precisa ser uma resposta de entrega e de fé. Você entendeu o que eu falei antes? Ele não faz nada, ele não te pede nada, sem que antes ele mesmo não faça muito mais. E ele fez. Então, para encerrar isso aqui, eu quero fixar isso, que a gente precisa ter essa fé. Uma fé que gera vida. Uma fé que crê além das possibilidades. Uma fé que crê naquele que promete, não por causa das circunstâncias. Uma fé que crê mesmo para entregar a promessa se for necessário. Uma fé que crê em Cristo e recebe Ele em sua vida. Esse é o verdadeiro despertar em fé. Com isso, nós vamos amar as pessoas. Com essa fé, a gente vai entregar do nosso tempo, a gente vai entregar dos nossos recursos. Com essa fé, discipular alguém, fichinha. Quantos o Senhor quer que eu discipule? Com essa fé, liderar um grupo de crescimento? Manda, Senhor, eu lidero. Quantas pessoas o Senhor tem para mim? Com essa fé, eu sirvo nos ministérios. A escala é sábado, é sexta, é domingo. Senhor, é para Ti que é o meu louvor. A minha fé está firmada na verdade. Com essa fé, ajudar na recepção é com alegria. Eu recebo, eu abraço as pessoas, porque eu amo elas. Que bom que você veio à casa do Senhor. Deus tem uma palavra para ti, porque você crê que Deus tem uma palavra, porque tem fé verdadeira dentro de você. Entendeu? Com fé, lá no seu trabalho, você vai falar de Jesus. Porque como não falar de um Deus que se sacrifica? Se eu creio de fato, isso muda a minha história, isso muda o meu dia. Isso precisa se transformar em atitudes cada dia mais práticas. Então, a verdade é, isso tudo que eu falei é uma escolha sua. No final, eu agora vou orar aqui. Se você quiser vir à frente novamente para a gente orar junto, você vem aqui. Isso aqui é uma escolha sua. Te apresentei um exemplo de fé. E o livro que fala sobre o que é fé diante da perspectiva de Deus. Se você quiser dar um passo diante do Senhor, vem à frente, para a gente orar junto. Diante de Deus aqui, a gente poder interceder ao Senhor, porque eu sei que eu quero mais fé. Eu preciso romper em diversas dessas áreas. Muitas vezes eu tenho feito a minha vontade, eu tenho buscado o meu querer, eu não tenho acreditado de fato como a palavra diz que eu devo crer. Eu tenho buscado coisas para mim e não para gerar vida. Eu tenho crido mais ou buscado mais a promessa do que aquele que prometeu. Senhor, nessa manhã eu me arrependo diante de Ti, Senhor. E que a gente possa crer para além da razão, Senhor, em nome de Jesus, Senhor.